Economia é com você, Juliana Rosa. Agora você vai resolver. Eu não quero nem saber. Eu fiquei aqui falando, você deve ter ficado. Você ficou ouvindo aí. Mas, Juliana, saiu, né? Então saiu, temos um calabouço fiscal, temos um arcabouço, temos um conjunto de regras. Elas são compreensíveis e são uma forma de manejar o dinheiro da sociedade, que é o dinheiro sagrado, na mão dos ministros, com uma regra sobre o que você faz com a arrecadação e a despesa, porque não pode faltar dinheiro. E hoje o volume de despesas é maior do que o volume de receita. Então como é que a gente faz para fazer essa gestão? Saiu então o conjunto de regras. Eu queria te ouvir, saber que impressão você teve, o que você colheu de informação para a gente interpretar esse pacote. Pela primeira vez, dia 30 de março de 2023, temos uma medida do governo que vale a pena discutir, porque até agora não teve nada que o governo apresentou que valesse a pena discutir. Essa vale a pena a gente discutir e não é pouco, é aquilo que todo mundo esperava. Pode mudar a percepção do Banco Central na próxima reunião do Copom. Conta para nós, Juliana. Tudo bom, Eneg? Boa tarde para você, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Olha, a percepção que eu estou tendo nesse momento é que, de fato, o Ministério da Fazenda conseguiu encontrar o tal do caminho do meio, que a gente falava aqui. Não agrada, nesse momento, totalmente a visão ali do mercado financeiro, mais fiscalista, até do próprio Banco Central, imagino, e também não agrada totalmente os setores ali do PT que defendem mais gastos. Então, é um caminho do meio que tem vários pontos positivos, embora você tenha, nesse momento, uma discussão de regras que deixam em aberto também uma série de questões que estão sendo calculadas agora, nesse momento, pelos especialistas. Tá? Os pontos positivos é a gente ter um controle de gasto público. Você tem uma regra agora que está sendo proposta que limita o crescimento das despesas a 70% das receitas. Então, como qualquer família, você está endividada, você tem que ter um plano para gastar menos do que você ganha e ir pagando as suas dívidas ao longo do tempo. E é isso que o governo fez, Oinay, como você falou, tem um plano, né, um projeto aqui desenhado para mostrar como é que você vai atingir as metas de redução do seu endividamento. Então, essa é a premissa básica e muito positiva. Então, limita o crescimento da despesa a 70%, os 30% que sobrarem vão ser gastos para ir diminuindo a dívida do país, né? Fazendo superávit aos poucos e conseguindo, então, melhorar a dinâmica da dívida. Agora, o que é interessante? Em momentos de crescimento muito forte das receitas, por exemplo, refis, as commodities disparam, eles colocaram aqui um limite também para crescimento do gasto. Não é assim, a receita cresceu 1 milhão, aí é 70% de 1 milhão. Não, você tem ali um limite que as despesas podem crescer 70% das receitas, mas não podem crescer mais do que 2,5% a cada ano. Então, se crescer 3,5%, 70% for 3,5% de crescimento, não pode crescer 3,5%, tem que crescer 2,5%. E aí tem uma outra regra, na verdade são 3 regras em uma, né? A terceira é que em momentos em que a economia brasileira estiver mais fraca e tiver uma piora da arrecadação, até recessão econômica, queda de arrecadação, o governo garante um piso mínimo de gasto. E aí o ministro da Fazenda fala aqui que esse piso mínimo de despesa de 0,6% de crescimento de despesa garante que sejam mantidas, por exemplo, obras que estão em fase de finalização, crescimento ainda do que foi prometido no âmbito social, né, que não tenha nenhum tipo de impacto em investimentos mínimos, aqui como ele está explicando. E também, é interessante porque a economia tendo a regra, colocando esse limite de crescimento de despesa, também você tem um colchão para momentos de economia fraca, gastar um pouco mais dentro dessas bandas, né, que eles estão colocando ali para cumprimento das metas. Então, assim,
A gente que não é especialista, claro, eu cubro economia, né, há muito tempo, né, mas enfim, os próprios especialistas, estudiosos aí, as fontes que eu estou conversando agora, eles dizem que a regra não é uma regra simples, é uma regra complexa e que, portanto, eles têm que fazer aqui as contas, porque se tem pontos interessantes, tem outros preocupantes, que é o fato de que, como a gente vem acompanhando aqui pelos dados, não necessariamente a gente vai ter uma estabilidade da dívida do Brasil, uma queda da dívida do país com esse plano. Isso não está claro e tem ainda questionamentos e contas sendo feitas, se a economia que está sendo proposta, ela é suficiente para evitar o aumento da dívida do Brasil, né? Que você paga um pedacinho ali dos juros da dívida, mas não necessariamente você consegue estabilizar a dívida do país, tá? Outro ponto é que muita gente sempre muito preocupada com saúde e educação. E ele deixa claro ali também que saúde e educação não entram nessa regra, porque você não pode mexer o que está na Constituição, né, através dessa lei complementar. A Constituição garante que da receita, 18% seja o crescimento da educação e 15% de saúde. Então, isso aí continua tendo uma regra própria, o que na prática acaba fazendo com que as outras despesas tenham que ser menores do que o tal dos 70% para entrarem dentro da regra global. Então, eu acho que assim, tem muito detalhe ainda que a gente tem que digerir, né? Mas acho que o balanço ele é positivo no sentido de ter finalmente saído a divulgação, a gente está falando isso há tanto tempo, você ter regra que dê uma margem agora de confiança. No mercado financeiro, você tem uma reação positiva, a Bolsa sobe, você tem aqui repercussão de juros em queda, o dólar está em queda, então são os primeiros termômetros de que sim, é considerado um projeto positivo pelo mercado financeiro, mas ainda, Oineg, talvez acho que não é exatamente a rigidez que se esperava, mas acho que isso, Oineg, aí, mais até tua praia, né? Acho que politicamente ninguém esperava que a regra do governo Lula seria algo tão rígido do ponto de vista fiscal. Então, não dá para dizer que houve uma surpresa, né? É uma regra que aos poucos vai propondo um ajuste fiscal, que é um ajuste mais leve do que os especialistas em contas públicas acham que deveria ser o compromisso. Mas tem uma regra, tem um plano, tem um compromisso de ir seguindo, né, essa responsabilidade com as contas. Isso, por si só, o INEG é positivo. Não há dúvida, Juliana, de que o que a gente viu tem um lado de surpresa positiva e é evidente, a gente vai ouvir alguns especialistas, eles vão dar nos comentários deles uma visão que poderia ter sido mais assim ou assado. Mas se você pegar o que o Lula falou nos últimos tempos sobre isso, se você pegar o que o governo estava fazendo até agora, parecia o seguinte: eles não estão se entendendo sobre nada, está uma grande confusão. Imagine quando forem lançar as regras, vai vir um negócio, sabe-se lá o que vem, e de repente vem um negócio organizado, de repente vem um troço razoável. Você diz assim, olha, eu acho que a banqueirada hoje e o mercado está olhando dizendo assim, será que o governo Lula 3, na palavra, é uma bagunça, mas na canetada é mais sensato? E vou te dizer uma coisa, tirando o governo Dilma, e no governo Bolsonaro você teve pouco, mas na Dilma você teve mais. Os presidentes costumam ser mais sensatos quando eles pegam a caneta do que quando eles pegam o microfone. Quando pega a caneta, tem que colocar a assinatura num papel que pode dar uma bela confusão. Quando o microfone vale tudo, né? Então o Lula se anima, começa a falar, se inflama o Bolsonaro, aquela coisa. Na hora de assinar, esse texto não me pareceu insensato. Eu queria saber se na tua percepção, quando você leu, você falou, olha, sei lá, tá parecendo Lula 1 nesse projeto. O que você sentiu? Eu tive essa sensação também, Oineg, conversando aqui também com
os especialistas em contas públicas, eu vou confirmando essa percepção que você teve e que eu tive na hora de ler aqui as primeiras linhas do plano fiscal do governo Lula. Por exemplo, quando a regra aqui imposta limita o crescimento da despesa a 2,5% anual, mesmo que as receitas explodam, né, o governo não pode sair gastando tudo porque arrecadou mais em determinado ano. Ele tem esse limite de 2,5% de aumento de gasto, que é alto, Mas se a gente olha aqui, o ritmo de crescimento dos governos do PT estavam na casa de 6%. Então, é uma regra que impõe um limite de crescimento de despesas de 2,5%. Então, quando você vai olhando aqui os detalhes, de fato, você tem coisas importantes, como, por exemplo, você também ter uma garantia para momentos de dificuldade, para não faltar, como disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, remédio para o farmácia popular, para não faltar reajuste da merenda escolar. Então, você tem que ter realmente um piso de gastos para garantir o básico ali para a população que precisa de serviço público, né? Esse 0,6. Então, é interessante, Oineg, a gente notar que houve realmente ali um esforço de demonstrar uma preocupação, uma responsabilidade do governo Lula em manter a responsabilidade fiscal atrelada à responsabilidade social, é colocar o pobre no orçamento. E ali o Haddad faz uma crítica forte ali na fala dele agora há pouco, que para poder contribuir para esse cenário de melhora das contas públicas é preciso cobrar impostos dos mais ricos, de segmentos que não pagam tanto impostos, poder atacar essa questão tributária. Ele faz um apelo ali para que a gente haja ali uma justiça social capaz de garantir recursos cada vez maiores para quem realmente precisa, que são os mais pobres. Então, acho que no balanço, Eneg, que eu tenho até agora, é um balanço positivo. Claro que tem espaço agora, estou recebendo várias análises, várias contas do mercado financeiro, de especialistas em contas públicas, de questões aqui que poderiam ser melhor amarradas, que você tem aqui algumas discussões que são colocadas, mas você tem também muitos pontos positivos em relação ao meio do caminho que o ministro da Fazenda, convenhamos, né, Oineg, foi capaz de costurar um meio do caminho difícil de costurar, entre pressão muito forte dos dois lados. E ele foi o fiel da balança ali, né? Ele conseguiu convencer o presidente Lula, alinhou, costurou com o PT, costurou ali no Congresso, conseguiu convencer o mercado financeiro, como a gente está vendo nos números de agora, de que foi um caminho que era o possível, que não era o ideal, mas que era o possível. Então, o balanço é um copo meio cheio nesse momento aí da avaliação aí dessa regra fiscal. É isso aí, Juliana Rosa, obrigado pelas explicações e amanhã a gente conversa. Valeu. Beijão.